O presidente Donald Trump anuncia que os Estados Unidos derrubaram um drone iraniano no Estreito de Hormuz. O Irã nega, mas admite que a Guarda Revolucionária Iraniana capturou um navio petroleiro na região, e o ministro do Exterior iraniano, Mohammad Javad Zarif, oferece inspeções mais rigorosas nas instalações nucleares do país em troca da suspensão das sanções econômicas impostas pelo governo Donald Trump. Trump descreveu a aproximação do drone de um navio de guerra americano como a última de muitas ações hostis e provocativas do Irã. O Departamento da Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono, afirmou que o navio USS Boxer estava em águas internacionais e reagiu quando a aeronave não tripulada se aproximou a uma distância perigosa. De acordo com a versão do Pentágono, um barco iraniano chegou a menos de 500 metros do USS Boxer. Quando o drone ficou entre os dois, foi abatido. Para aumentar ainda mais a pressão, o Pentágono anunciou hoje o envio de 500 soldados americanos para a Arábia Saudita. Também hoje, a televisão iraniana mostrou a imagem de um navio-tanque estrangeiro capturado há 4 dias pela Guarda Revolucionária sob a alegação de estar contrabandeando 1 milhão de litros de petróleo. O navio tinha a bandeira do Panamá. A nacionalidade dos tripulantes não foi revelada. Aparentemente, o Irã quer retaliar a recente apreensão de um petroleiro iraniano pela Marinha Real Britânica perto do Estreito de Gibraltar, na entrada do Mar Mediterrâneo. O petroleiro iraniano vinha do Oceano Atlântico com destino à Síria, que está sujeita a sanções impostas pela União Europeia por causa da guerra civil no país. Diante do aumento da tensão no Oriente Médio, o preço do barril de petróleo subiu pouco mais de 1%. Em visita a Nova York, o ministro do Exterior iraniano, Mohammad Javad Zarif, admitiu a possibilidade de permitir instalações mais rigorosas em troca da suspensão das sanções econômicas dos Estados Unidos. Trump rompeu no ano passado o acordo firmado em 2015 pelo governo Barack Obama. As outras 5 grandes potências do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a Alemanha e o Irã, para congelar por 10 anos o programa nuclear militar da República Islâmica. A expectativa de Obama é que essa aproximação levaria a uma abertura da ditadura teocrática iraniana ao longo desses 10 anos. Ao repudiar o acordo, Trump fortalece a alinhadura da República Islâmica. Um ano depois, em maio deste ano, o Irã reagiu às sanções que sufocam sua economia, anunciou a intenção de retomar o enriquecimento de urânio e agora começou a fazer isso num teor superior ao permitido no acordo nuclear. Numa tentativa de salvar o acordo, a União Europeia criou um sistema de pagamentos para fazer negócios com o Irã sem usar o dólar. A Rússia aderiu a este esquema, mas a maioria das empresas europeias teme fazer negócios com o Irã e assim ser excluída do mercado americano e das operações em dólar. O atual presidente americano não quer a guerra, seria um desastre para sua reeleição. Trump gostaria de negociar um novo acordo que inclua, além das armas atômicas, a proibição do Irã de desenvolver mísseis de médio e longo alcances e de interferir politicamente em outros países do Oriente Médio. O apoio a milícias no Iêmen, no Iraque, no Líbano, na Síria e na faixa de Gaza é uma estratégia de defesa do regime dos ayatolás. Se o governo Trump bombardear as instalações nucleares do Irã, esses grupos serão encarregados da retaliação, atacando bases, soldados e aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. Em Nova York, o chanceler iraniano disse que negociou o acordo fechado em 2015 e não vai comprar 2 vezes o mesmo cavalo. Mohammad Javad Zarif acusou o governo Trump de tentar matar o nosso povo de fome, mas admitiu que o país pode aprovar um protocolo adicional ao acordo de 2015 que autoriza a Agência Internacional de Energia Atômica a fazer inspeções mais rigorosas. Ao mesmo tempo, na contramão da diplomacia, o almirante Ali Fadavi, subcomandante da Guarda Revolucionária Iraniana, mantém o tom de desafio, falando que se as forças dos Estados Unidos entrarem no Golfo Pérsico, estarão no inferno. Em maio, o Pentágono apresentou planos para enviar mais 120 mil soldados ao Oriente Médio para enfrentar qualquer retaliação americana. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, para enfrentar qualquer retaliação iraniana. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton,
e a diretora-geral da Agência Central de Inteligência, a CIA, Gina Haspel, são a favor do uso da força, apostam na guerra para derrubar o regime iraniano. Trump chegou a autorizar um bombardeio depois que o Irã derrubou um drone americano no mês passado, mas deu a contraordem quando os aviões já estavam no ar. Esse vai-vem deixou evidente que o governo Trump não tem uma política coerente para enfrentar o desafio iraniano. O Irã é um país com uma economia abalada e fraco militarmente. Seu equipamento militar é obsoleto, sua indústria de defesa é incapaz de produzir as armas necessárias, seus aviões usam tecnologia dos anos 1970 e o exército é mal treinado. A Marinha só tem condições de defender a costa. A República Islâmica apoiou a ditadura de Bashar Assad na Guerra Civil da Síria, mas o que garantiu a vitória do regime foi a intervenção militar da Rússia a partir de 30 de setembro de 2015. De qualquer forma, o Irã pode responder aos Estados Unidos com uma guerra híbrida, misturando terrorismo, guerra cibernética e mísseis. Uma invasão do Irã provocaria uma guerra longa e muito mais difícil do que a ocupação do Iraque em 2003. O Irã é muito maior e tem uma população de 75 milhões de habitantes, 2 vezes maior do que o Iraque. O número de soldados mortos seria muito maior e atingiria em cheio as chances de reeleição de Donald Trump no ano que vem. Quando Obama encontrou Trump durante a transição de governo, advertiu o atual presidente que a Coreia do Norte é a maior ameaça aos Estados Unidos. É uma crise que Trump herdou e ainda não conseguiu resolver. Já o conflito entre o Irã é uma crise fabricada pela estupidez e a ignorância de Donald Trump e de seus assessores lunáticos. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.